Olá, sejam muito bem-vindas para mais um episódio do Melanina Podcast. Curte, comenta bastante e aproveitem o nosso episódio. Minha convidada de hoje, eu conheço ela há muitos anos e eu simplesmente amo a maneira que ela se posiciona. E ela faz isso lindamente, eu acho incrível. E eu tô muito feliz de ela estar aqui, vai ser uma honra recebê-la. É a Rani, linda, maravilhosa. Obrigada, é um prazer estar aqui com você. Prazer poder compartilhar não só a minha história, mas também a minha vivência. Você estava falando sobre essa autoestima, que a gente fala muito, mas que na prática é muito difícil. E eu percebi, assim, com a minha vivência, que muita mulher, ela se esconde, né, no papel de mãe, no papel de mulher, e que, na verdade, ela não queria, tá escondida, né, e que é uma autossabotagem. Eu percebo que uma outra mulher com autoestima elevada atinge ela. E eu percebi que você conseguiu trazer essas mulheres pra você, falando assim, não, eu não tô aqui pra disputar com você. Eu tô aqui pra te ensinar a vir pra cá, porque isso aqui é sobre você, não é sobre os outros. Isso aqui é autocuidado, é amor próprio. E aí, quando eu conheci, né, o seu trabalho, que eu vi que você fala de uma maneira tão leve, tão importante, não, você está fazendo a sua parte, é pelo seu prazer, é por você. Como chegou essa construção assim para você? Muitas mulheres querem receber do outro algo que elas não são para elas mesmas. Não existem dois sem um. Então não existe um relacionamento incrível, mágico, onde você vai ser tratada como uma princesa, onde você vai ter uma família comercial de margarina se antes não houver um. E esse um é você. Então, se todo mundo se for, se acontecerem as piores coisas na sua vida, você tem que se ter como melhor amiga. Em que você se dedica tanto para o outro? Por que você faz tudo pelo outro? Você esquece de olhar para você com profundidade e entender. Se eu tô dizendo sim para ele, ou se eu tô dizendo sim para essa situação, será que eu não tô dizendo não para mim? Então eu sempre digo que a gente precisa demandar tempo para tudo, tempo de qualidade para nossa relação íntima, tempo de qualidade para nossa relação conosco, tempo de qualidade para o nosso corpo, tempo de qualidade para o nosso trabalho. Então tudo aquilo que a gente quer crescer, tudo aquilo que a gente quer ter uma percepção mais elevada, a gente precisa demandar esse tempo. Quando a gente entende que é possível a gente fazer pelo outro, mas que antes dele, você, tudo muda. E quando a gente começa a olhar, tá, ok, o que eu posso fazer por mim, pela minha vida? O que eu posso fazer para eu me sentir melhor? O que eu posso fazer para trabalhar essa minha autoimagem? Porque quando a gente fala em autoestima, a autoestima é a percepção que eu tenho sobre mim. Se eu não me vejo como uma mulher sexy e poderosa, o outro não vai me ver assim. Então sempre a gente tem que entender que tudo tem que partir da gente. Você olhar para você como a pessoa mais importante da sua vida. Você olhar para você com carinho, com gentileza, com generosidade, com acolhimento. E isso é algo que realmente a gente precisa ressignificar. Mulheres não precisam competir. Mulheres não precisam se julgar, se diminuir. Então eu não preciso passar por cima de você ou estar um degrau acima de você para mostrar que eu sou melhor do que você. Porque o melhor é um ponto de vista, né? Mas a autoestima tem várias nuances que precisam ser trabalhadas. Então são crenças que a gente precisa estar olhando, sabe? É ressignificar alguns traumas que a gente vivenciou na nossa vida. É olhar para aquela história e olhar para o outro como foi o melhor que ele podia dar e tá tudo bem. Quando a gente aprende a olhar para as histórias e para as vivências com mais leveza, a vida fica mais leve. Então, é algo que a gente precisa voltar e olhar pra gente e entender que, olha, tá tudo bem. Essa semana é uma semana que pra mim tá sendo desafiante, não tô me sentindo bem, não tô a fim de treinar, tô sentindo que a minha energia tá baixa, o que eu posso fazer para elevar a minha energia? O que eu posso fazer para me sentir mais gostosa, mais poderosa? O que eu posso fazer para me reconectar com o meu feminino? Então, é a gente realmente olhar, tirar esse tempo pra gente, que eu acredito que seja o maior desafio hoje pra gente como mulher. Sim. Durante muito tempo eu fui aquela mulher que vivia no automático. Por isso que eu falo tanto sobre amor próprio, sabe? É de você olhar realmente para as suas necessidades. Então a gente precisa entender quais são as nossas reais necessidades. E aquilo que realmente vai nos tornar seres humanos melhores. O que você quer da tua vida, sabe? Como é que você pensa hoje? Qual é o seu comportamento? O
que você pode fazer para mudar a sua realidade hoje, se a realidade que você tem hoje não é aquela que você quer a longo prazo, sabe? Eu vejo muita gente perdida, né, nessa parte de, mas como eu escolho? Alinhado com o que eu quero, né? Daqui no futuro, eu quero estar em tal lugar. Essa escolha que eu tô fazendo hoje, tá alinhado com esse futuro aqui? Se não tá, não. Não tem nem o que pensar, não tem nada. Tá alinhado? Então é sim. Porque a gente tá tão preso na matéria, a gente tá tão preso na Matrix, que a gente chama, né? Que a gente não percebe a energia do nosso corpo. Então, quando você para e fica sós com você, hoje em dia quase ninguém quer ficar sozinho, né? É difícil ficar sozinho, é desafiador ficar sozinho. Mas é o momento que você mais cresce. Então, quando você olha, você pega ali o teu caderno e coloca quem eu quero ser, quem é o meu eu do futuro. O que ela quer trazer para a humanidade, o que ela quer ter. Só que antes de ter, ela vai precisar ser. Então, o que ela vai precisar desenvolver, ser para ter aquilo que ela diz que quer? Porque eu vou precisar passar por uma jornada. Eu vou precisar demandar tempo para isso. Se pudesse dar um recado, né, incentivando, motivando uma mulher que está hoje com baixa autoestima, ou que está num relacionamento ruim, ou que está precisando de ajuda, de uma palavra de apoio, o que você falaria para ela? Com certeza que ela volte para ela. Então, que ela se reconecte com ela mesma, que ela volte a olhar onde ela se perdeu, por que ela se perdeu, como ela se perdeu. E o que você pode fazer por você é parar de olhar para o outro e voltar a olhar para você. Sim. Então, quando a gente trabalha faz esse exercício de olhar realmente qual é a nossa real necessidade e o que realmente de fato vai ser contribuição para nossa vida, a gente vai entender que a gente tem tudo dentro da gente. Sim. É realmente a gente trabalhar e potencializar, sabe? Trabalhar nossas virtudes, trabalhar o nosso amor próprio, trabalhar a nossa autoestima, o nosso poder pessoal. Sim. Trabalhar o nosso corpo, a gente entender que o corpo é uma ferramenta incrível. Então, o corpo físico forte, ele vai além da aparência. Sim. Ele vai trabalhar toda a sua autoestima, ele vai trabalhar toda a sua autoimagem. Então, a sua autoimagem vai falar mais sobre você do que você mesmo. Verdade. Olhar para a nossa vida e entender que nós somos tudo aquilo que nós permitimos ser e nos tornar, a vida fica mais leve. Então, o meu recado é que a gente possa voltar para casa, que a gente possa voltar para nossa essência feminina, que nós possamos ser independentes e femininas. Obrigada, meu amor. Eu que agradeço. Vamos encerrando mais um episódio do Melanina Podcast. Muito obrigada por ter ficado até aqui com a gente. Um beijo grande e até o próximo vídeo.